Oração da manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, eu te peço, meu Pai, a direção para podermos ouvir a Tua palavra e possamos entendê-la, meu Pai, e sobretudo que venhamos praticar. Meu Deus, abre o entendimento desta jovem, deste rapaz, abre o entendimento deste senhor, meu Pai, desta dona de casa, para que através da Tua palavra haja, meu Deus, uma mudança de vida, em nome do Senhor Jesus, e que assim seja. Graças a Deus. Eu sou seu amigo Luiz Santos. Você está aqui no canal Edificando. E é claro que é um prazer imenso, uma satisfação muito grande poder ter você aqui conosco. Eu gostaria de ler para você o que está escrito aqui no Salmo número 18. Salmo 18, no versículo 6, o salmista diz assim: na angústia invoquei ao Senhor. Você veja que é no momento da angústia, é no momento da dor, é no momento do sofrimento que ele invocou a Deus. O que é invocar a Deus? Como que eu faço para invocar a Deus? São muitas as pessoas que seguem uma determinada religião e na religião ela aprende que ela deve fazer as suas rezas para os seus santos, aos quais ela acredita, ela crê que são deuses. Porém, eu gostaria de dizer para você que a Bíblia não fala sobre rezar. Essa palavra reza, rezar, você não encontra lá na Bíblia. Você encontra a palavra oração e você encontra a palavra clamor, invocar. Quando a pessoa ela se coloca diante de uma imagem e ali ela faz a sua reza, lembrando um detalhe que a reza, ela nada mais é, nada mais do que um texto que ela grava aquele texto, aquela reza, e é sempre a mesma coisa. Por exemplo, você que faz a reza do Pai Nosso, vai ser sempre igual, vai ser sempre a mesma coisa. Você que faz a reza da Virgem Maria, por exemplo, vai ser sempre a mesma coisa, e assim por diante. Porém, quando a Bíblia diz aqui, na angústia invoquei ao Senhor, você veja que na angústia, no momento do sofrimento, no momento de adversidade, o salmista ele não fez uma reza, ele não rezou, ele invocou. O que quer dizer isso? Invocar a Deus é você colocar para fora aquilo que está dentro do seu coração. Não é um texto que você decora ele e faz aquela reza. Não. Quando se invoca a Deus, é por meio da oração. A oração, ela não tem nada a ver com uma reza. Eu não estou aqui criticando você, meu amigo, minha amiga, que é católico, que é devoto de um santo. Não estou aqui te criticando. Veja bem, eu estou te orientando dentro das Escrituras Sagradas. Dentro aqui, da Bíblia Sagrada.
É daqui que nós extraímos o conhecimento, a verdade que a Bíblia nos apresenta. Você veja que no momento da angústia, o salmista, ele invocou a Deus. Ele orou. Ele colocou para fora aquilo que estava atormentando ele, aquilo que estava deixando ele depressivo, aquilo que estava deixando ele com sofrimento. A oração é aquilo que você coloca para fora. É quando você expressa para Deus com as suas palavras. Você expressa para Deus com as suas palavras o seu sentimento, aquilo que está na sua alma, no seu coração. Você coloca para fora aquele sentimento. Você fala para Deus, você diz para Deus com as suas próprias palavras, que não são palavras que precisam ser bonitas, mas elas precisam ser sinceras, porque Deus se agrada da sinceridade. Então, quando você invoca a Deus através da sua oração, você fala com a sinceridade da sua alma aquilo que está te afligindo, aquilo que está deixando você triste, aquilo que está causando de repente uma depressão. Então você expressa com as suas palavras, você diz, você fala com as suas próprias palavras, para que Ele, Deus, possa te ouvir e te atender. Ele diz assim, então, capítulo 18 do livro de Salmos, no versículo 6, ele disse: na angústia eu invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Você veja que ele clamou a quem? Ele clamou a um santo, por exemplo, São Pedro, São João, a Virgem Maria. Foi a quem que ele clamou? Ele clamou a Deus. É a Deus que você deve se dirigir. É a Deus que você deve clamar. É a Deus que você deve expressar a sua necessidade. A Deus a Ele que nós apresentamos o nosso problema. Nós não apresentamos a Deus, não clamamos a um Deus que os homens criam, né? Você sabe que os homens que são habilidosos, né, têm o talento de esculpir uma imagem, de reproduzir uma imagem, de criar uma imagem, seja numa madeira, seja num gesso, seja no objeto de prata ou até mesmo em ouro. Qualquer que seja o objeto, ele cria ali uma imagem, um ídolo, né? E ali eles dão o nome de um santo, de uma santa, e ali as pessoas fazem as suas rezas. Mas aqui a Bíblia diz que o salmista, na angústia dele, ele invocou ao Senhor, e não ao santo ou à santa. E clamei ao meu Deus. Ele não clamou ao santo ou à santa, ele clamou a Deus. Desde o seu templo, ouviu a minha voz. Então, Deus ouviu a voz dele. Será que o santo, para quem você de repente tem dedicado as suas rezas, será que ele tem te ouvido? Eu gostaria que depois se você tem uma Bíblia, não importa se é uma Bíblia evangélica ou uma Bíblia católica, qualquer Bíblia, se você tem uma Bíblia, eu gostaria que depois você lesse o Salmo 115. Leia o Salmo 115, porque lá ele vai falar, no Salmo 115, o que são, né,
O que são essas imagens as quais as pessoas adoram, idolatram, fazem as suas rezas? Lá no Salmo 115, se você tem desejo de conhecer a Bíblia melhor, está tanto na Bíblia evangélica, cristã, como está na Bíblia católica também, você vai encontrar a mesma mensagem. Mesma mensagem. O que pode variar, às vezes, são as versões da Bíblia, porque a Bíblia ela tem várias versões, mas tudo, o contexto em geral é o mesmo. Mudam só as palavras, mas é o mesmo contexto. Então ele diz assim: na angústia invoquei ao Senhor, e Ele invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus desde o seu templo, e ouviu a minha voz. Ouviu a minha voz. E diz mais aqui para concluir: aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Você veja que perante os ouvidos de Deus chegou o clamor que ele fez. Chegou. Mas será que você que tem feito a sua reza para o seu santo, para a sua santa, será que tem chegado ao ouvido dele, dela? Quando você ler o Salmo 115, você vai observar que uma das coisas que está escrito lá, eu gostaria que você lesse o Salmo todo, mas uma das coisas que está escrito lá diz assim: tem ouvidos que não ouvem. Tem ouvidos que não ouvem. Então, o santo fulano, a santa ciclana, qualquer que seja o nome, eles têm ouvidos que não ouvem. Por quê? Porque são objetos feitos pelas mãos de quem? De homens. São feitos pelas mãos dos homens. Então, eu gostaria que você depois lesse o Salmo 115 e meditasse. Você veja que aqui ele orou, clamou, falou com Deus, e aos ouvidos do Senhor chegou o seu clamor. E naturalmente, quando a pessoa ora com sinceridade, ela conversa com Deus com sinceridade, chega até os ouvidos dele e ele ouve. E o mais bacana não é apenas o fato dele ouvir, saber que ele está ouvindo. Ele ouve, e por você ser sincero com ele, ele ouve e ele atende você. Que maravilha, não é verdade? Eu quero te fazer um convite agora a não fazer uma reza, se você tem feito isso. Experimente fazer uma oração, um clamor. Você vai falar com Deus, você vai dizer para Ele, com as suas palavras, da maneira que você sabe se expressar, por mais simples que seja, não tem problema. Deus é tão maravilhoso que Ele ouve, Ele entende a gente. Deus não está procurando pessoas que saibam fazer belas orações, nada disso. O que Deus se agrada é da sinceridade. Se nesta oração que você fizer, você for sincera, ou você for sincero, pode ter certeza de que Ele, Deus, que maravilha, Ele vai não somente te ouvir, mas Ele vai também te atender. É uma oportunidade para você ter uma experiência. Estou te convidando para você ter uma experiência nova, mas com aquele que verdadeiramente é Deus. Não se trata de uma imagem. Deus nós não vemos com os olhos. Nós não enxergamos Deus com os olhos, porque Deus é Espírito. Você sabe quando que a gente vai enxergar Deus com os nossos olhos? Nós vamos enxergar Deus com os olhos quando nós morremos para este mundo. Se neste mundo entregarmos a nossa vida totalmente para Ele, a nossa alma, quando nós morremos para este mundo, o que morre é o corpo físico.
mas a sua alma, ela continua no plano espiritual. E aí sim, uma vez que você já não habita mais no corpo físico, você é apenas espírito, então você vai poder contemplar a face de Deus, que também é espírito. Apesar da gente não ver Deus, um exemplo claro que eu sempre dou para as pessoas, que apesar de eu não ver Deus, para mim Deus é como um vento. O vento você não vê. Você vê o vento? Mas a gente sente. Apesar de não ver o vento, os olhos, o vento é algo que não é visível com os olhos, mas é algo que é perceptível. Você percebe, você sente o vento soprando em você. Nós não vemos Deus com os olhos, mas sentimos que Ele fala ao nosso coração quando nós, com sinceridade, nos dirigimos a Ele. Eu gostaria de convidar então você para se dirigir a Deus. E nós vamos falar com Ele, e eu tenho certeza que Ele vai ouvir. Ele vai ouvir, os ouvidos dele estão prontos para te ouvir, para ouvir cada um de nós. Tá bom? Vamos falar então com Deus? É momento de oração. Se for possível, feche os olhos. Procure se esvaziar das preocupações, dos problemas. Procure se esquecer dos problemas que você está passando. Se esvazie. E aí onde você está, você vai conversar com Deus. Exatamente isso. A oração é um diálogo, é uma conversa, é um bate-papo entre você e Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é um privilégio tão grande poder falar com o Senhor neste momento. Meu Deus, eu sei que tem pessoas agora que estão tendo uma experiência nova, que ao invés delas rezarem a uma santa, a um santo, algo que é decorado, ela está tendo uma experiência nova, porque ela está conversando com o Senhor. Aí onde você está, converse com Deus. Fale para Ele quais são os problemas que você tem passado, quais são as lutas que você está passando. Converse com Deus. Fale para Ele aquilo que você está sentindo agora. Talvez você esteja com uma depressão, com uma angústia. Talvez você esteja com uma tristeza dentro de você porque as coisas não têm dado certo. De repente você tem recebido notícias ruins o tempo todo. Mas você pode desabafar com Deus aí onde você está e você pode pedir para Ele te ajudar. É isso mesmo. Fala com Deus agora. Peça a ajuda dEle. Peça que Ele te ajude, que Ele te oriente. Peça que Ele venha se manifestar na sua vida. Talvez você nunca conheceu esse Deus. Talvez o Deus que você conhecia era o Deus que o mundo, na grande maioria, tem apresentado. Talvez o Deus que você conhecia era uma santa, chamada de santa, chamado de santo. Talvez você aprendeu um dia uma reza. Talvez você pratica a reza da Ave Maria, da Virgem Maria e tantas outras rezas, mas de repente você nunca viu resultados. De repente a sua tristeza não acabou, o seu problema continua. Talvez você até mesmo sinta um vazio na sua alma.
Mas a boa notícia é que se você falar com Deus aí agora, Deus ele vai preencher esse vazio. Deus ele vai remover a tristeza. Deus ele vai tirar tudo aquilo que existe de ruim. Deus ele vai te ajudar a vencer os seus problemas. Fale com Deus aí, não tenha vergonha. Converse com Ele. Eu vou fazer até um breve silêncio aqui, para você não ficar ouvindo a minha voz, mas para você falar com Deus. E quando você falar com Ele com toda a sua sinceridade, eu tenho certeza que você vai ouvir a voz dele falando dentro de você. Agora é você e Ele. Está ouvindo essas pessoas que estão falando com o Senhor agora. Eu sei que o Senhor ouve, porque eu creio, meu Pai, eu creio que esta mulher, eu creio que este homem, esta pessoa está conversando com o Senhor, está pedindo a tua ajuda. Assim como ela fala com o Senhor, que o Senhor possa falar com ela também, meu Pai, dentro dela, que ela possa ouvir a tua voz, que ela possa ter uma experiência gloriosa com o Senhor. Sabe, meu Pai, tem pessoas agora, meu Deus, que de repente não conseguem nem falar, porque de repente são tantos os problemas, tanto sofrimento, que de repente ela, ao invés de falar, ela só chora. De repente, meu Pai, as lágrimas delas, as suas lágrimas estão rolando, a voz está embargada e ela não consegue nem mesmo falar contigo. Oh, meu Deus, ajuda esta pessoa, ajuda ela a vencer os problemas. Mostra para ela, meu Pai, de que o Senhor está inclinado às suas orações, aos seus clamores. Mostra para ela que o Senhor está pronto. O Senhor está pronto para começar a mudar a vida dela. Basta que ela creia, basta que ela confie em Ti. Basta que ao invés dela ficar fazendo rezas para os deuses, para os santos e as santas que têm ouvido, que não ouvem, mas que ela se dirija ao Senhor através do clamor, através das orações, através da sinceridade da alma, meu Pai. Mostra para ela que o Senhor é o caminho, é a verdade, a única verdade, e que o Senhor é a vida. Abençoa a vida de cada uma dessas pessoas, e que no final desta oração, meu Senhor, que ela
ela venha sentir a tua paz dentro dela, que ela venha sentir a certeza de que o Senhor já está fazendo uma transformação na vida dela. Meu Deus, eu entrego a vida de cada uma dessas pessoas nas tuas mãos. E eu tenho a plena certeza que todas elas que falaram com o Senhor com sinceridade, eu tenho certeza que todas estão sendo abençoadas de forma gloriosa, pois isso é para a honra e glória do Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Em o nome de Jesus. E se você crê e concorda, respira bem fundo. Diga amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, você percebeu como que a oração é algo natural. A gente fala para Deus aquilo que a gente está sentindo. Não é uma coisa repetitiva. Não é uma coisa decorada como a reza. A partir de hoje, pratique a oração. Seja uma mulher de oração, seja um homem de oração. A rainha da Inglaterra, que recentemente, ela morreu, mas num determinado período da sua vida, ela disse que ela preferia, olha só o que ela disse, ela preferia enfrentar um exército poderoso, fortemente armado, preferia enfrentar um exército poderoso do que enfrentar um homem de oração. Porque ela sabia que quando a pessoa é de oração, ela sabia que essa pessoa é uma pessoa que tem comunhão com Deus. E como que alguém que tem comunhão com Deus pode ser vencido, derrotado? Não tem como. Um forte exército, ela poderia vencer com um exército ainda maior. Mas um homem de oração, ela sabia que quando este homem orasse, e quando eu falo homem, tanto homem como mulher, orasse a Deus, então Deus entraria com providência. Maravilhoso, não é verdade? Pratique a oração. Não só pela manhã, ore à tarde também, faça suas orações, ore à noite. Eu costumo falar para as pessoas, antes de você repousar, descansar, antes de você dormir, na hora que você fosse deitar, faça uma oração de agradecimento a Deus. Agradeça pelos livramentos que Ele te deu, agradeça pelas vitórias alcançadas, agradeça até mesmo pelas lutas, porque as lutas nos levam a ficar cada vez mais na dependência de Deus. Porque tem situações que, se Deus não fizer nada, então tudo está perdido, não é verdade? Então, seja uma mulher de oração, um homem de oração. E você não precisa apenas aguardar quando vai haver uma oração pela rádio, pela televisão, pelo YouTube. Não, você pode falar com Deus em qualquer horário. Deus está disponível 24 horas por dia. Que maravilha! Deus está pronto para te ouvir a qualquer momento. Você não precisa ficar à dependência de ninguém para você conversar com Ele. Tá certo? Se essa mensagem ela te abençoou, olha, eu quero pedir que você compartilhe ela. Eu gostaria que você copiasse o link. Aqui abaixo tem um botão escrito compartilhar. Você clica nele, aí vai abrir uma aba onde tem ali um link
você clica ali em copiar o link. Você copia o link. Quando você copiar o link, você pode copiar esse link e enviar pelo WhatsApp, nos grupos da família, nos grupos dos amigos do trabalho, da faculdade, o grupo dos vizinhos, enfim, você pode enviar para todo mundo. Que outras pessoas vão ver essa mensagem também e também serão abençoadas. Tá certo? Não vamos ser egoístas, né? As coisas boas devem ser compartilhadas. E se você ainda não for inscrita aqui no nosso canal, clica também no botão aqui abaixo de se inscrever. Se inscreva no canal, tá? Se inscreve no canal porque é importante você sempre estar por dentro das mensagens e das orações que nós colocamos aqui todos os dias. Todos os dias mesmo, de domingo a domingo, feriados, todos os dias, a partir das 6 da manhã, eu estou aqui trazendo para você uma mensagem de fé e também fazendo uma oração para que Deus possa te abençoar ainda mais. Tá bom? Compartilhando com você aquilo que Deus tem me ensinado, para que você aprenda e seja cada vez mais abençoado. Gostaria também que, se você tiver um pedido de oração, de repente você gostaria de fazer um pedido pela sua família, talvez você esteja desempregado, gostaria de fazer um pedido de trabalho, talvez não é nem para você mesmo, de repente o seu filho está desempregado, você, mãe, está com um filho desempregado, gostaria que ele conseguisse um emprego abençoado, de repente ele sai todos os dias, espalha currículos nas agências, nas empresas, mas nada dele ser chamado. Então, faça o seu pedido, coloca aqui abaixo, coloca aqui, porque eu vou ler o seu pedido e vou estar orando. Eu creio que Deus vai atender, tá certo? Qualquer pedido, de repente você que sofre com uma enfermidade ou a doença, escreva nos comentários qual é a doença, qual a enfermidade que você está sofrendo, eu vou estar orando por você. Para mim é uma satisfação enorme poder compartilhar com as pessoas aquilo que Deus tem me dado, tá bom? E por fim, eu gostaria que você clicasse nesse botão. Tem um botão aí, ó, que tem um sinal de positivo assim, ó, aqui abaixo. Esse botão, nós chamamos ele de like. Chamamos de like. Quando a gente fala clica no like, é você clicar nesse botãozinho aí, onde tem um sinal de positivo, né? Esse botão também é conhecido como o botão do joinha. Então, clica no joinha, no botão do like, para que isso serve, afinal de contas. Isso serve para que o nosso vídeo ele venha a ser fortalecido. O YouTube ele entende que quando as pessoas clicam no positivo, no joinha, no botão do like, é sinal que elas gostaram do vídeo. Então, se o YouTube ele entende isso, porque está tendo várias pessoas clicando nesse botão, então o YouTube começa a recomendar os nossos vídeos para outras pessoas que acessam a plataforma de vídeos do YouTube. Tá certo? É muito importante. E, por fim, eu não posso me esquecer, eu já estava me esquecendo, mas graças a Deus eu não me esqueci. Por fim, eu quero convidar você para participar da novena da Sagrada Família, que nós temos aqui no canal todos os sábados, às 21 horas, 9 da noite, nós temos uma oração, um clamor a Deus voltado pelas famílias, para que Deus venha abençoar as famílias. Então, nessa novena da Sagrada Família, nós vamos estar sábado, 21 horas, 9 da noite aqui no canal. Você pode acessar o canal aqui às 9 da noite, todos os sábados, às 9 da noite, 21 horas, que você vai ouvir uma mensagem de fé e vai também receber uma oração, vai orar junto conosco em favor de todas as famílias, para que Deus venha transformar, venha abençoar todas as famílias. De repente você tem sofrido muito com alguém na sua família. Essa oração vai ajudar essa pessoa a se libertar. Aquele familiar seu que de repente é envolvido com drogas, aquele familiar seu que de repente tem se envolvido na marginalidade, na criminalidade. De repente tem um familiar seu que
vive uma vida toda torta, mas não existe ninguém tão torto ao qual Deus não possa endireitar. E nós vamos clamar a Deus por isso, tá bom? Eu sou seu amigo Luiz Santos. Você está no canal Edificando. Obrigado por ter ficado até o término desse vídeo. A mensagem foi um pouco longa, mas eu creio que ela abençoou você. Tá certo? Um forte abraço e até a próxima!